Bom, eu queria ler um texto com os irmãos, lá em Salmos capítulo 90. Segundo a história, nós vemos que esse salmo foi o único salmo escrito por Moisés. Moisés não escreveu nenhum outro salmo a não ser o Salmo 90. O som está bom para você? Tá? A não ser o Salmo 90. O Salmo 90, ele começa mostrando a natureza de Deus e depois ele mostra a natureza do homem. Então a Bíblia diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Versículo 1. Versículo 2 agora. Antes de nascerem os montes e de criar a terra, o mundo, a eternidade, Tu és Deus. Então Moisés aqui descreve a grandiosidade, Moisés descreve aqui a natureza do Senhor. Depois ele fala assim: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como relva que brota ao amanhecer. Então você percebe que Moisés fez referência à grandiosidade de Deus, ao poder do Senhor, à natureza de Deus, e agora ele também faz referência à natureza do homem, à pequenez do homem. Aí ele continua aqui no 7: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70. Quantos? 70. Aí ele fala assim: ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós vamos. Então Moisés está falando aqui o que ele viu da vida, né? É como se fosse naqueles programas e o entrevistador falasse assim: agora essa câmera é sua, fala aí, o que você viu da vida? E ele está falando aqui. É interessante porque ele só faz ponderações, mas ele não pede nada, até que chega ao versículo 12. E no versículo 12 ele faz um pedido, e o pedido dele é esse aqui: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então quer dizer, Moisés descreve a natureza divina, a grandiosidade do Senhor, e depois mostra a natureza do homem, quão pequena, quão frágil, quão rápido passa os anos, é como vapor. Se vocês quiserem fechar a cortina, ou melhor, abrir a cortina, né? Os diáconos, me ajudem, por favor. Aqui também, tá? Isso, daí não incomoda. Aí. Então, ele mostra aqui a natureza do Senhor, a natureza do homem, e depois de expressar tudo isso, a Bíblia mostra que ele faz um pedido. E qual é o pedido? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias sobre a terra. Para quê? Para adquirir um coração sábio. Então, eu acho que essa palavra é muito propícia para o tempo que nós estamos vivendo, começando o ano. Quando Moisés fala ensina-me, ou ensina-nos a contar os nossos dias, ele não faz referência à contagem dos dias como nós contamos. Então hoje é dia 17 de janeiro, falta aí 348 dias pela frente. Não é essa a contagem. Por que eu digo que não é essa contagem? Porque se fosse essa contagem simples, eu não preciso orar pedindo para o Senhor me ensinar a contar. Segunda, terça, quarta, dia 10, dia 15, falta um mês para o fim do ano. Não. Portanto, quando Moisés faz essa oração e pede para o Senhor, ensina-me a contar os dias sobre a terra, é contar os dias sobre a terra como o Senhor conta. E é interessante porque nós vemos na Bíblia que o Senhor conta os dias de um jeito diferente de nós.
Para você entender isso, eu preciso dizer para você que eu e você conhecemos um sábado, por exemplo. Mas a Bíblia fala sobre 3 sábados. Um sábado está descrito lá em Êxodo, que é o sábado, o 7º dia. Abre a sua Bíblia, por favor, em Êxodo no capítulo 20. Êxodo 20. Versículo 8, vou ler do 8 ao 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás 6 dias, e neles farás todo o seu trabalho, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os animais, nem os estrangeiros, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o 7º dia é santificado. Então quer dizer, nós vemos aqui que existe um sábado, e esse sábado é o 7º dia. É o dia que o Senhor fez para descanso. Nós vemos a descrição de dia por dia lá em Gênesis. No 1º dia o Senhor criou, no 2º dia o Senhor criou. E todos os versículos descrevem o que o Senhor fez. Mas no 7º dia a Bíblia diz que o Senhor descansou. Então esse é o 7º dia. Você sabe que a Bíblia explica os números. E os números têm um significado. Por isso o número 7 significa o número da perfeição na terra. O número 7 significa um ciclo completo na terra. Porque os números têm um significado para nós, mas para o céu são outros números. Não é o nosso tema aqui. Mas só para que você entenda, o número 7 é o número da perfeição na terra. E o número 12 é o número da perfeição no céu. Como eu disse, não dá tempo de explicar, nós precisaríamos estudar sobre isso. Mas a Bíblia mostra que o Senhor estabeleceu o 7º dia, e o 7º dia era o dia do descanso. Esse é o primeiro sábado. Só que lá em Levíticos, no capítulo 25, vai com a sua Bíblia lá para Levíticos, no capítulo 25, mostra o segundo sábado, 25 do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Você pode abrir ou acompanhar por aqui. Está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai, diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhe dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, lá onde nós lemos era dias, agora é anos. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e faça a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como o seu rebanho, o animal selvagem da terra, tudo que a terra produz. Olha que interessante. Lá nós vimos o sábado que foi criado, que era o 7º dia. 6 dias trabalhará, no 7º dia descansará. Agora nós estamos no segundo sábado, e o segundo sábado faz referência a um ano inteiro. Então o que o Senhor falou para Moisés? Quando você entrar na terra prometida, essa indicação do Senhor não é para todos os homens da terra, é para aqueles que entrariam na terra prometida, em Canaã. Então vocês que vão entrar em Canaã,
o Senhor está falando. Devem trabalhar e produzir, usar a terra, usar os animais durante 6 anos, mas no 7º ano, o 7º ano inteiro não deve ser trabalhado. Não produza, não trabalhe a terra, deixa a vinha, que é a árvore que dá a uva, produzir por si. E não colha também, deixa que caia e seja adubo para a terra. Os animais selvagens e os animais domésticos, eles precisam descansar. E durante o 7º ano ele vai descansar o ano todo. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu acho muito interessante, porque isso aqui foi escrito há quase 4.000 anos atrás. E o Senhor já estava preocupado com a questão ambiental. A terra precisa descansar. Os animais precisam descansar. Você vê como a Bíblia é atual. Outra coisa interessante é que nós vemos que a terra tem um dono, um proprietário. O dono da terra é Deus. E ele diz, usem a terra que eu dou para vocês durante 6 anos. No 7º ano não é para fazer nada. Por quê? Porque a terra é minha. Eu acho interessante porque você trabalha numa empresa, mas aquela empresa está estabelecida numa terra que não é do proprietário. O proprietário utiliza, mas a terra é do Senhor. Portanto, se você tem dúvida que o dinheiro que você recebe no fim do mês tem a ver com Deus, tem a ver com Deus. Porque a terra é dele. Tem um dono. Ele permite o uso e fruto da terra, mas a terra tem um dono. Então tinha o primeiro sábado, era o ciclo dos dias. Fala comigo, o ciclo dos dias. Tinha o segundo sábado, que era o ciclo dos anos. É igualzinho o de dias, mas é ano. Trabalha 6 dias, descansa o 7º dia. Trabalhe 6 anos, descanse o 7º ano. É sobre isso que eu vou falar hoje, mas eu vou continuar para mostrar para você o terceiro sábado. É a continuação do texto, versículo 8. É o ano do jubileu. Olha o que diz. Contem 7 semanas de anos. Ele vai explicar o que é isso. 7 vezes 7 anos. E essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então faça soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, faça soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será o ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem, não ceifam o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Coma apenas o que a terra produzir. Até aqui. Então, veja bem, vou voltar lá. Ciclo de dias, trabalhe 6 dias, descanse o 7º. Ciclo de anos, trabalhe 6 anos, descanse o 7º ano. O ano sabático, segundo sábado. Terceiro sábado, são 7 ciclos de 7 anos cada ciclo. Dá 49 anos, sim ou não? Está entendendo? Para explicar melhor para você, vem aqui os 7 novos seminaristas. Uma salva de palmas aos 7 seminaristas. Pode ficar aqui. Fica aqui atrás, aqui, ó. Ô Thomas e Henrique, desce isso aqui para mim ali. Peguem devagarzinho aí. Isso, pode pôr aqui. Isso. Aí. Espalhem mais para cá. Isso, vai para ali. Aí. Pode ficar na frente do telão, não tem problema. Esses são os nossos 7 seminaristas que começam amanhã as aulas, irmãos. Nós tivemos a turma passada, foram 10 seminaristas.
alguns voltaram, outros estão por aqui. E esses seminaristas são a nova turma, que chegou sexta-feira e eles vão ficar com a gente o ano todo. Você recebe bem esses seminaristas? Amém? Eu quero também dizer para vocês que vocês podem chamar eles para almoçar, para jantar. E eu quero aproveitar e fazer um apelo para os irmãos. Abrir um parênteses aqui, eu não esqueci da onde eu parei não, tá? Só abrir um parênteses. Se você puder, aos domingos, trazer mantimentos para nós, vai ser muito bom. Porque todas as turmas nós fizemos com 10 seminaristas. Essa nós fizemos só com 7, porque nós não trouxemos meninas. Então, -3 é -3 mensalidades. Fica apertado o orçamento. Então, se você quiser, eu quero pedir para você trazer todo tipo de mantimento, desde arroz, feijão, até papel higiênico, nós vamos ficar muito grato a cada um de vocês. Extrato de tomate, leite, óleo, azeite, né? Chocolate, bolacha, traga que você vai nos abençoar. Se você não quiser trazer e quiser fazer uma oferta destinada ao seminário, faça a oferta e mande o comprovante ou para mim ou para o Lucas, que é o diretor do seminário. E ele vai destinar esse valor para casa, para assim por diante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas se você puder nos ajudar, vai ser muito bom. Então, esses meninos aqui vão representar os anos. Então, cada um deles aqui, agora, nesse momento, representa um ciclo de 7 anos. 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Quando chegar até aqui, vai ter dado quantos anos? 49. Esse é o ciclo de anos dos anos, que é o ano do jubileu. Preste bastante atenção nisso. Quando chegar aqui no fim do Henrique, vai ter dado 49 anos, sim ou não? O próximo ano é o 50º, 50 anos. No 50º ano, que é o 50 anos, a terra também deve descansar por um ano todo. Mas não só a terra descansar, a Bíblia diz aqui, que se eu paguei uma dívida usando os meus bens, no ano 50, esse bem volta para mim. Deu para entender? Então eu devo para o Murilo, e eu não tenho como pagar. Então eu pego o meu camelo e dou para ele como pagamento. O Murilo usa o meu camelo, mas quando chegar no ano do jubileu, ele tem que me devolver. A Bíblia fala assim, que o Senhor enviou as 12 tribos de Israel para a terra prometida. Quando chegou lá, foi dividida em 12 partes a terra, sim ou não? Quem lembra disso? 12 partes. Cada parte para uma tribo. Cada tribo representa um filho de Abraão. Essas terras poderiam ser vendidas para um outro irmão. Então, por exemplo, eu sou da tribo de Dan, era o nome de uma tribo. E ele é da tribo de Naftali, é outra tribo. Eu pego um pedaço da terra que Deus me deu e passo para ele. Ele pode plantar soja, ele pode plantar cebola, batata, usar como pasto, mas quando chegar no ano do jubileu, ele tem que devolver a terra que eu dei para ele e ele usou durante esse período. Quantos entenderam? Também no ano do jubileu, se eu tinha uma dívida, essa dívida era perdoada. Também no ano do jubileu, se eu era escravo, no ano do jubileu, no 50º, o meu dono, que era o Senhor, me devolvia a liberdade. Tudo isso é o que está escrito aqui. Por que eu te mostrei tudo isso? Para você entender que quando Moisés ora e fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias sobre a terra, é porque é importante você saber a fase que você vive.
Se naquela época os hebreus não soubessem que ano que ele vivia, ele não sabia nem que era ano de perdão, ano de trabalhar, ano de não trabalhar, ano do descanso. Para você ter uma ideia, olha aqui para mim. Os judeus levam tão a sério o descanso que os hotéis lá em Israel, no sábado, param em todos os andares, para que ninguém precise apertar o botão. Verdade. Porque eles entendem que apertar o botão é trabalho. E os mais tradicionais não apertam nem o botão do elevador. Então, o elevador desce e sobe parando em todos os andares, para que as pessoas desçam no seu andar sem precisar apertar o botão. Por quê? Porque eles contam os dias. E quando chega o sábado, ninguém faz nada. É parecido com o adventista do sétimo dia. Parecido, mas diferente. Então Moisés ora pedindo para o Senhor ensinar ele a contar os dias sobre a terra. E nós precisamos aprender a contar os dias sobre a terra. Porque se você não sabe o período que você está vivendo, você vai querer viver coisa que não está no tempo. Então se eu não sei, eu abri uma empresa, estou com 1 ano de empresa, aí eu começo a desanimar porque eu não estou vendo lucro. Aí eu fecho a empresa. Por que eu faço isso? Porque eu não sei contar os dias. Porque se eu soubesse contar os dias, eu saberia que o primeiro ano de empresa nenhuma dá lucro. Ou pouquíssimas dá lucro. Aí eu caso. No primeiro ano eu percebo que o namoro era melhor do que o casamento. Aí o que eu faço? Me separo. Por quê? Porque eu não entendo que eu preciso contar os dias. E o primeiro ano é ano de aprendizado, de conhecimento. Eu estou dando alguns exemplos aqui para você saber contar os dias sobre a sua vida. Olha que interessante. Eu expliquei para vocês sobre 3 sábados, sim ou não? Os dias do ano e dos anos. Mas eu quero aqui voltar no ciclo dos anos, que está escrito lá em Levíticos 25. 7 anos. 6 anos você vai trabalhar e 7 anos você vai... No 7º ano você vai descansar. A Bíblia mostra para nós algumas coisas bem interessantes. Volta algumas folhas na sua Bíblia, lá no capítulo 19. Vocês ficam aqui comigo, tá, meninos? 19, versículo 23. Já eu vou ler. A Bíblia, aqui no capítulo 19, está instruindo sobre como seria a vida na terra prometida. Porque os hebreus estão por 40 anos no deserto. Agora eles vão entrar em Canaã. Portanto, Deus, que é o dono da terra, vai dizer para os hebreus como eles devem se posicionar na terra prometida. Então, olha o versículo 23. 19 e 23, diz assim: quando vocês entrarem na terra... Então isso aqui é só para quem quer entrar na terra prometida. Essa indicação não é para todos. É só para quem quer entrar na terra prometida. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante 3 anos. Vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. Olha que interessante. Os hebreus entram na terra prometida, a terra que tem como promessa leite e mel, frutas, cachos de uva que são impossíveis de levar com uma só pessoa, e eles entraram, mas não podem comer nos 3 primeiros anos. Fala comigo, 3 primeiros anos. O que eles podem fazer nos 3 primeiros anos? Aqui que entra os nossos seminaristas. Primeiro ano, o que acontece no primeiro ano? Ano de aprendizado. Segura, fica retinho aí. Ano do aprendizado. Deixa eu te falar uma coisa. A minha vida e a sua vida é separada por ciclos.
E o primeiro ano da sua vida é ano de aprendizado. Aí você pode perguntar, mas primeiro ano? Como assim primeiro ano? É quando eu nasci? A sua vida começa a ser contada para Deus a partir do momento que você entrega a vida para Jesus. A minha vida e a sua vida é separada, marcada por marcos históricos. Então, por exemplo, minha filha nasceu, é um marco histórico na minha vida, sim ou não? Eu mudei de empresa, é um marco histórico na minha vida, sim ou não? Até ficar registrado na sua carteira de trabalho. A morte de uma pessoa querida é um marco na sua vida. Todos esses marcos podem ser considerados como o primeiro ano de algo. Sobretudo, o ano mais importante para você é o ano do seu novo nascimento. É o ano que você entregou sua vida para Jesus. Porque toda a vida que você tinha antes ficou no Egito. Agora você está entrando na terra prometida. É interessante que muitas pessoas se convertem e aí ela quer pregar na rua, ela quer... teve uma ideia e vem contar para o pastor. Tive uma ideia, pastor. E se a gente fizer assim, assim, assim? Ah, pastor, eu estava vendo na televisão e está tendo um problema lá na África, nós precisávamos ajudar. E sabe aquela euforia? Por quê? Porque é ano de aprendizado, você não está ainda entendendo o que está acontecendo com você. Isso é assim para todas as coisas. Primeiro ano de casado, ano de aprendizado. Primeiro ano na empresa, ano de aprendizado. Primeiro ano na igreja, ano de aprendizado. Primeiro ano depois da perda da sua mãe ou do seu pai, aprendizado. Primeiro ano de relacionamento para o casamento, aprendizado. O primeiro ano é ano de aprendizado. Se eu não souber contar os meus dias, no primeiro ano, que é ano de aprendizado, eu vou querer fazer outra coisa e vai dar errado. Você não vai ter sucesso. É interessante que a Bíblia diz, vocês vão entrar, mas nos 3 primeiros anos, não coma do fruto. Controle a ansiedade. Não avance. Não pegue o dinheiro do caixa, da quitanda que você abriu, e vai lá e compra um Onix 0 e comece a pagar com o dinheiro da quitanda. Não coma o fruto. Primeiro ano, o ano de aprendizado. Sabe o que acontece? A mulher começou a ser manicure lá. E no primeiro mês ela vê dinheiro que ela nunca viu. Aí o que ela faz? Vai lá na onde que ela vai? Não, a Valentina pode ir, vamos mudar o exemplo. Pernambucanas. Eu vou fazer o jogo de cama, tudo. Troca fronha, troca edredom, cortina, toalha. Aí pega o dinheiro e fala assim, aqui ó, tá pago. Só que acabou o esmalte. Daí ela compra com o quê? Com a fronha? Ela precisa comprar acetona, ela precisa comprar lixa de unha, ela precisa comprar uma maquininha que lustra a unha. Que agora tem um negócio que põe o pé enquanto fica ali com a água, vai fazendo massagem. Só que ela não tem dinheiro. Por quê? Porque no ano do aprendizado ela comeu do fruto. Vai dar certo? Não vai. Aí depois a pessoa põe a culpa em quem? Ela assume, errei. Como eu fui infantil, imatura. Vai falar o quê? Eu não sei o que acontece, sou dizimista, eu oro, eu jejuo, olha aí o que aconteceu. Vai pôr a culpa em Deus. Mas sabe o que aconteceu? Comeu o fruto no tempo errado. Ano de aprendizado é ano de aprendizado. O segundo ano é ano do quê? Do serviço. Aqui, caiu com a pessoa certa. O ano do serviço. Quer dizer, eu aprendo no primeiro ano, e no segundo ano eu trabalho com o que eu aprendi. No primeiro ano você não vai produzir muita coisa. No primeiro ano você não vai ver frutos.
No primeiro ano é aprendizado, e ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Todo mundo que vai andar de bicicleta cai, precisa cair. Eu fui ensinar minha filha a andar de bicicleta, daí eu falei, primeira coisa que você precisa entender, Elisa, você vai cair. Já se prepara, você vai cair. Porque não tem como. Não tem como você dar início em alguma coisa sem que você caia. Ano de aprendizado é ano de cair. Eu lembro quando nós chegamos aqui em Araucária para começar a igreja e nós não sabíamos o que tinha aqui, não sabíamos como era. Nós nem nos conhecíamos, o grupo que veio lá de São Paulo, nós não nos conhecíamos. Eu nunca tinha caminhado com o Renan e com a Dani, eu nunca tinha caminhado com o Darcy, com a Natália, com o Diego, com a Kelly, com a Karina, com o Murilo, que chegou um pouco depois junto com a Kellen, o Lucas e a Andresa a gente já tinha um pouco de conhecimento, e entre eles ninguém conhecia ninguém. E foi uma grande crise, por quê? Porque no primeiro ano, sem ter esse entendimento, os irmãos que vieram de São Paulo queriam ser super amigos, só que eles não se conheciam. Aí sabe o que começou a acontecer? Eu acho que ele não gosta de mim. Acho que ela não foi com a minha cara. Daí vinha falar para mim, daí eu falava, gente, como é que você quer que ele vai com a sua cara em 6 meses? Nem eu fui com a sua cara. Vamos esperar um pouco para ver se as caras batem, mas não vai ficar bom no começo. Aí o irmão falava assim, mas eu lembro lá, irmão, eu tinha tanta amizade. Daí eu falei, você conheceu ele há quantos anos? 12 anos. Eu falei, lógico. Agora aqui você já quer jantar na casa dele? Já quer... Não vai acontecer. E nem vai acontecer no segundo. E nem vai acontecer no terceiro. Eu não tenho paciência. É por isso que não prospera. Porque aqueles que prosperam é a favor da espera. Prospera. 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 A favor de esperar. Por que as pessoas às vezes têm uma coisa boa na mão, mas não vai para frente? Porque quer comer o fruto no ano do aprendizado e no ano do serviço. Ano do serviço é ano de suar, não tem fruto. Até o terceiro ano será retido o fruto, proibido, vetado, não coma. Eu fico imaginando esse pessoal que veio do deserto, 40 anos no deserto, agora eles chegam numa terra que tem cachos de uvas, que dá para você mergulhar dentro. Não pode comer. Como é que fica a ansiedade? Aí você olha para você e fala, já tem 8 meses que eu estou aqui na Mondelez. Ninguém me chamou para ser líder. Ninguém me deu uma oportunidade para gerenciar. Fiz faculdade, sou PhD, ninguém. Não vai dar nos 3 primeiros anos, não é ano de comer fruto. É ano de aprendizado, ano de serviço. Tem que esperar. Tem que ter paciência. E paciência é fruto do Espírito. Ninguém é treinado a ter paciência. Está entendendo? Ninguém aprende a ter paciência. Paciência vem junto com o Espírito do Senhor. Aí tem o terceiro ano. Terceiro ano é o ano da aliança. Primeiro ano eu aprendo, segundo ano eu trabalho e terceiro ano eu caso com o que eu fiz. Eu me alianço com o que eu aprendi. Está entendendo? Eu aprendo, trabalho e no terceiro ano é o ano da decisão. Eu fico aqui. Eu trabalho aqui, vai prosperar aqui, mas ainda não tem fruto. Olha o que a Bíblia diz. Quando entrar na terra, é para aqueles que querem entrar na terra. Possuir a terra. Inclusive terra que mana leite e mel. Sabe o que significa manar leite e mel? Leite e mel são 2 alimentos que não advêm da morte. O leite eu retiro do animal e ele não morre. O mel eu retiro da abelha e ela continua viva.
Terra que mana leite e mel significa terra sem maldição, sem morte. Então, para você que quer entrar nesse ambiente em 2021, você precisa entender que você não come fruto nos 3 primeiros anos. Não adianta, é só gasto, é só trabalho, é só conhecimento. E depois eu alianço, eu caso com aquilo que eu fiz. O problema é que tem muita gente que quando chega aqui no 3º ano, já está cansado de não ver o lucro que ela pensa que deveria ter, está cansado de não ter o casamento que ela vê em outras pessoas e desiste. Quando ela desiste, ela volta para o 1º ano. Aí ela tem que passar por isso aqui tudo de novo. Aí o que acontece? Chega aqui no 3º ano, que já é o 6º ano, aí fala assim, sempre já é a 2ª vez, até o 3º ano, cara. Não vai, não vai. Não vai por quê? Porque está fazendo a leitura errada dos anos. A Bíblia diz que Moisés orou, ele faz a ponderação sobre quem é Deus, sobre a pequenez do homem, e depois ele faz um pedido. Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és poderoso. O Senhor conta os dias diferente de nós. Para o Senhor, 1000 dias é como a noite de ontem. A nossa vida é um sopro. É isso que ele faz. Aí ele pede uma coisa: me ensina a contar os dias sobre a terra. Ele não pede dinheiro, ele pede para aprender a contar os dias. E qual é o resultado disso? Para adquirir um coração sábio. Você quer ter um coração sábio em 2021, irmãos? Aprenda a contar os seus dias. Eu lembro uma vez lá em Mauá, a mulher grávida, aí começou a orar lá para expulsar demônio, aquela coisa, faz uns 15 anos atrás. E eu e a Bruna chegamos na igreja, no prédio, a mulher estava lá, e não saía nada, né? Ai, que dor de cabeça. Daí tinha uns 3 irmãos em volta dela, assim, a opressão, isso é a opressão maligna, e pegava na cabeça, assim. E girava a mulher grávida com a mão na barriga. Daí a gente chegou, o que está acontecendo? Não, opressão. Aí a mulher mesmo falou, pastor, muita opressão. Daí a Bruna falou, mas o que você está sentindo? Enjoo, náusea, dor de cabeça. Daí pegamos uma cadeira, senta aqui. Fala um pouquinho. Estou grávida, fazem 5 meses. A Bruna falou, sobe pro prédio. Você não está endemoniada, filha, você está grávida. Mas você sabe que isso é saber contar os dias. A mulher está grávida, senão você começa a tratar coisas de forma diferente. O menino é líder de célula, 18 anos liderando célula. Agora ele se matriculou na faculdade. Aí ele chega para o pastor e fala, pastor, agora eu estou na faculdade de medicina. E eu não vou conseguir liderar a célula. Daí o que o pastor faz para ele? Está endemoniado. Se não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está perdido. Vai para o inferno. Você vai para o inferno. Como é que pode você abandonar a célula? Mas o menino está matriculado fazendo medicina, tem que estudar um monte. Ele não vai poder liderar a célula. Ele pode participar de uma célula, ele pode liderar uma célula de 2 pessoas, ele pode liderar uma célula lá, ou ele pode não liderar a célula. Mas se eu não sei contar os dias, eu ponho pressão na vida do menino. Eu estou dando alguns exemplos para você entender o que é contar os dias sobre a terra. Se você não aprender a contar os dias sobre a terra, você vai ter problema. Até o 3º ano não tem fruto. Aí vai para o 4º ano. Versículo 24. Olha aí na sua Bíblia. Levíticos 19, 24. Diz assim: no 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. Olha aqui para mim, presta muita atenção nisso. 1º ano tem fruto? 1º ano tem fruto? Não. É ano do quê?
Aprendizado. Segundo ano tem fruto? Não. Ano do trabalho, ano do serviço. Terceiro ano tem fruto? Não. É o ano da aliança. Quarto ano tem fruto? Sim ou não? Tem fruto. Mas o fruto não é para ser comido. O fruto é para ser ofertado. É para o Senhor o fruto. Portanto, no quarto ano você ainda não come do que você fez. O quarto ano você ainda não tem o fruto para se lambuzar. O quarto ano é ano de primícia. É os frutos para o Senhor. Olha o que a Bíblia diz: frutos serão santos de oferta de louvor ao Senhor. Quer dizer, você começou um empreendimento, até o quarto ano você não come do fruto. Você não sente o açúcar na boca. Você começou um relacionamento, até o quarto ano não é bom. Você casou. Cadê o Felipe, a esposa? Está no quarto mês, quinto mês? Quinto mês. Ó, fica doce no quarto ano. Parece que eu estou desanimando ele, né? Mas eu estou dando esperança. Porque vai piorar um pouco ainda. No quarto ano fica doce. Se eles quiserem ter o doce do casamento nesses anos, ele estraga a colheita. É no quarto ano que tem fruto, e ainda assim você não desfruta. É para o Senhor. É para Deus. É oferta de primícia para o Senhor. É ingratidão ao dono da terra, porque a terra é dele. Abre a sua Bíblia aí em Lucas 13. Olha, esse texto também eu acho maravilhoso. Lucas 13, versículo 6. 13:6. Lucas 13:6. Olha só que coisa. A Bíblia fala assim: então contou essa parábola. Olha a parábola que Jesus contou. Um homem tinha uma figueira, árvore de figo, plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. 3 anos ele procura fruto, mas ele nunca quis cortar durante os 3 anos, mesmo que ela não tenha dado fruto. Você viu aqui? Ó, preste atenção nisso, já estou caminhando para o fim, olha aqui para mim. Tinha uma figueira. O dono da figueira ia até a árvore ver se tinha fruto, e fez isso por 3 anos consecutivos. E durante os 3 anos ele encontrou figo na figueira? Sim ou não? Não. Mas em nenhum momento durante os 3 anos ele quis cortar a figueira. Mas no 4º ano tinha que dar fruto. Aí ele falou: se não deu fruto nos 3 anos atrás, no 4º ano não vai dar. Quer dizer, ele foi comer e não tinha. E ele respeitava. Por quê? Porque nos 3 primeiros anos não tem fruto. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nos 3 primeiros anos da amizade não tem fruto. Se você quiser passar à frente, vai estragar a amizade. Nos 3 primeiros anos de casamento não tem fruto. Se quiser fruto, vai estragar o casamento. Ah, eu vou cortar com essa amizade, eu vou cortar com esse casamento, eu vou cortar com essa empresa, eu vou cortar com essa lanchonete. Vai se arrepender, porque o homem foi 3 anos, não tem fruto, mas ainda está no tempo. Não tem fruto, mas ainda está no tempo. No 4º ano tem fruto, mas se você comer, você estraga com tudo que foi feito, porque não é para comer. É fruto para investir no reino. O seu casamento é para investir no reino. A minha empresa, Valentina e Semijoias, é para investir no reino. A nossa empresa, durante os 4 últimos anos, pagou um seminarista. E nós abrimos a nossa casa. Tem os pais do Igor que está aqui, o senhor Itamar e a dona Patrícia, né? Os pais do Igor, é o primeiro garoto ali. Eles estiveram na nossa casa ontem, junto com a Dari. Cadê a Dari? Está por aí? É uma irmã, está ali atrás.
É uma irmã lá de Mauá que veio trazer os seminaristas e ficou aí com a gente. E estava lá na minha casa, os seminaristas, mais o pessoal que mora lá, né? Eu não sei nem descrever o número. Mas tinha um monte. Daí eles falaram, mas é assim sempre? É desse jeito aqui mesmo? Daí o Itamar falou, eu não dou conta. Eu não aguento. Mas deixa eu te falar uma coisa. É o que o Senhor pediu para mim fazer. É fruto que Ele deu para mim que eu ponho de volta. Vai chegar o momento de eu comer todos esses frutos. Mas é para entregar, é do Senhor. É para Ele. É para reinvestir no reino. Se o que você tem é só para o seu uso, você não tem nada. Se você acha que você é abençoado só porque você tem um celeiro cheio de grãos, você não tem nada. Está entendendo? Se você não tem um amigo para pagar um almoço, porque você tem condições, você não tem nada. Você não tem uma esposa para você pagar uma sandália, porque você tem dinheiro, você não tem nada. As coisas têm invertido. Tem muito quem tem muito dinheiro. Tem muito quem tem amigo para sorrir. Tem muito quem não tem a melhor cama, mas dorme na cama que tem. Porque tem um monte de gente que tem a melhor cama, mas não tem sono para dormir na cama. É próspero? Não. Vamos voltar aqui. Até o 4º ano, os frutos não são para você. Mas no 5º ano, a coisa começa a ficar melhor. Aleluia? Vê o 19, aqui. 19, Levíticos 19, 25. Já estou caminhando para o fim. Fala assim, no 5º ano, qual ano é agora? 5º ano. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Você tinha que falar amém. Amém. Vou falar de novo de forma espontânea esse da amém. Fala assim, no 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Aí, para ser espontâneo, tem que vir com glória a Deus, meio desorganizado, entendeu? Assim a sua colheita aumentará. No 5º ano, a colheita aumenta como? Plantando mais? No 5º ano, a colheita aumenta comendo o fruto. É o ano do desfrute. Pode fazer o gente. Então, Felipe, esposa, 5º ano. Passa rápido. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, no 5º ano, de tudo que você fizer, você pode comer, e não só pode, como deve comer. À medida que você come mais frutos aparecem. Mas é no 5º ano. À medida que eu como, a árvore floresce. Eu como mais, a árvore floresce mais. É o 5º ano. Olha, você tem que ter paciência. Saber contar os dias. Para que 2021 você perceba os dias que você está vivendo. Ah, mas 2021 é um ano só. Tá, mas isso você pode fracionar. Porque a sua esposa pode estar nos dias de mulher e você não saber contar os dias. E aí você, nesse dia, arruma uma confusão com ela. Por quê? Porque não sabe contar os dias. É dia da final da Libertadores, Palmeiras e outro time. Agora começa a aparecer os santistas aí, filho de santista de 1960. É dia de final, aí você está lá assistindo o jogo. Aí a esposa vem e fala, vamos fazer os alvos de 2021? Estava pensando aqui, você queria tanto trocar o carro, vamos colocar aqui nos alvos financeiros, trocar o carro. Aí ele liga o automático. Como que você sabe que seu marido está no automático? Quando ele estiver assim, é, tá bom. Ixi, ó, isso aqui é automático dos maridos. Aí você não sabe contar os dias. Aí vem querer discutir relação no dia da final. Na praia,
Tá sentado na praia lá, fim de ano, começo de ano. Aí a esposa fala: nós precisávamos conversar. Aí o marido fala: vamos conversar na água, lá onde não dá pé para você. Lá no fundo. Porque não sabe contar os dias. Ou o marido está deitado na cama quase dormindo. Entendeu? Não sabe contar os dias. Isso serve para os maridos também. É que os maridos são quase princesos. Não erram. Aprender a contar os dias para adquirir um coração sábio. Ano do fruto é o 5º ano. E deixa eu te contar um segredo. O casarão de Araucária entrou no 5º ano. Esse ano é ano de comer do fruto. O Senhor vai dar fruto. E se nós não comermos, não nasce mais. Tem que comer fruto. O Senhor vai fazer você prosperar. O casarão vai prosperar. Nós estamos aqui, com lotação. Mas nós vamos, em nome de Jesus, começar um trabalho no SIC. Amém, irmãos do SIC? Porque nós vamos prosperar. É ano de comer do fruto. Nós temos que comer o fruto. Se não comer o fruto, estraga e não floresce mais. Então esse ano é ano de comer o fruto. Nós alugamos um prédio para o Tatuquara. Maior que esse. Maior que esse. Com um preço muito bom. Depois eu falo o preço para vocês. Um espaço show de bola, muito bacana. Hoje eu vou pregar lá. Domingo passado eles fizeram o culto lá. Hoje eu vou estar lá. Se você quiser conhecer o prédio, tem o endereço lá no meu Instagram. Você pode ir lá hoje para conhecer. Mas como que o Senhor deu com tanta facilidade? Não precisou de fiador, não precisou de aluguel calção. É o espaço que o Valdeni, que é o obreiro que está lá, tinha restaurante. O último aluguel foi o restaurante dele. Agora é a igreja que ele vai estar à frente. O dono já conhecia ele. Uma facilidade. Por quê? Porque é o 5º ano. É ano de desfrute. É ano de comer do fruto. E quanto mais você come, não acaba. Quanto mais você come, mais floresce, mais cresce. Não é uma bênção saber disso? Eu balizo a minha vida por esse princípio aqui. E para o fim, o 6º ano. O ano da bênção tríplice. Abre a sua Bíblia em Levíticos 25. Cadê? 25, 19. Capítulo 25, versículo 19. Diz assim. Versículo 19. Cadê? Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverá em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhe enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Olha que interessante. No 7º ano, já vou antecipar, é o ano do descanso. Engraçado, o ano do descanso que é com o cara que parece o Bob Marley. Ele tá aqui, viu, gente? É o Henrique. Eu não vou cortar o cabelo. Um cabelo para chegar nisso aqui, meu amigo, desse tipo, e esse aqui, não pode cortar. Deixa assim. Você tem que ver amarrado como é que fica. 7º ano é o ano do descanso. No ano do descanso, a terra não pode ser cultivada. Os animais descansam, porque naquela época não tinha máquina agrícola. Era animais que puxava e arava a terra. Então os animais cansavam. E Deus se preocupou com o descanso dos animais. Se Deus se preocupa com o descanso dos animais, Ele não se preocupa com o seu descanso. Ele falou: a terra precisa descansar, os animais precisam descansar, domésticos e selvagens. Os hebreus é engraçado, porque a gente é igualzinho eles. Eles estavam do 5º ano para o 6º. E a preocupação deles era o quê? Como que nós vamos fazer no 7º, se não pode trabalhar? Eles não davam conta nem de desfrutar. Ele estava preocupado com o ano seguinte. Parece com você ou não parece?
Aí Deus fala por intermédio de Moisés: no 7º ano, não se preocupe, porque no 6º é bênção tríplice para 3 anos. Por que para 3 anos? Porque é para o 6º ano, para o 7º ano e para o 8º ano do próximo ciclo, que é ano de aprendizado. A terra não produz. Então no 6º ano é fruto, para o 6º ano, para o 7º ano que a terra descansa, e para o 8º ano, que é o primeiro ano do outro ciclo, que a terra também não pode ser consumida. 3 anos, bênção tríplice, no 6º ano. Olha que interessante, se você aprende a contar os seus dias, você tem fruto o ano todo, porque o Senhor não deixa você passar fome, você não passa mal, mas você precisa entender os ciclos da vida. Se você não entende, você sofre. Se você não percebe isso, você sofre. Eu lembro que aqui no Casarão, no 2º ano que nós estávamos aqui, nós tínhamos acabado de alugar o prédio. E assim que nós alugamos, no 3º ano, o ano da aliança, no 3º ano, nós alugamos o prédio e recebemos alguns irmãos, inclusive que trabalhavam na Petrobras. E era um grupo pequeno, reduzido, a arrecadação era pouca, quase não dava para suprir os pagamentos que nós tínhamos que fazer. E aí o que acontece? No 3º ano, nós perdemos muitos irmãos, inclusive os da Petrobras. E eu fiquei com muito medo. Eu lembro de comentar com os irmãos. E aí eu fui para a Bíblia. E o Senhor mostrou para mim: é ano da aliança. Só vai ficar quem vai se casar com esse trabalho. Eu achei interessante porque naquele período o Senhor nos abençoou. E olha, hoje nós temos aqui 100 pessoas. Eu não sei quem contou aí. 100 pessoas. E temos um culto para fazer lá no Tatuquara. Sabe por quê? Porque é ano da aliança. Você ficou e você é aquele que se casou com esse trabalho. Nós vamos prosperar ainda mais. Nós vamos crescer ainda mais. E você também vai prosperar e vai crescer em nome de Jesus. Mas aprenda sobre os ciclos. Aprenda a descansar. Tem fruto para você no descanso. Obrigado, irmãos. Põe a folhinha aqui de volta que eu vou usar no Tatuquara. Pode pôr, não precisa pôr na ordem não. Uma salva de palmas aos nossos novos seminaristas, irmãos. Deus abençoe vocês. Para finalizar, eu queria chamar a atenção aqui que o Senhor pontua 3 sábados. Ele põe 6 dias trabalhar, mas no 7º descansar. 6 anos trabalhar, no 7º descansar. 49 anos, no 50º descansar. Porque o Senhor está preocupado com o meu descanso e o seu descanso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não pode descansar, você é escravo daquilo que você faz. E o Senhor te libertou, você não é escravo de mais nada. Você sabe que o escravo, ele é privado, não é de receber. Porque o escravo, ele pode não receber o justo, mas ele tem a casa que o Senhor dá para ele, e tem a alimentação que o Senhor dá para ele. O escravo é privado do descanso. Escravo não tem descanso. Você não é escravo, você precisa aprender a descansar. Descansar é a maior expressão de fé. Aprenda a descansar no Senhor. Desfrute dos frutos. Desfrute em nome de Jesus dos anos. E aprenda a contar os anos sobre a terra. E adquira um coração sábio. Fica de pé no seu lugar. Antes de encerrar, eu queria convidar você para estar domingo que vem aqui. Domingo que vem nós já voltamos com 2 cultos. Tem de manhã às 10 e tem à tarde às 18h30. Tudo bem, irmãos? E eu vou continuar essa palavra aqui, porque tem a continuação dela. Essa palavra que eu preguei hoje é: ensina-nos a contar os dias sobre a terra. E a semana que vem eu continuo com aprendendo a contar os dias sobre a terra. Eu quero muito que você esteja aqui. Amém, irmãos?
Se você quer que alguém escute essa palavra, vai estar no YouTube na terça-feira, né, Murilo? Terça-feira está no canal do YouTube do Casarão de Araucária. E está gravado no Instagram? Vai ficar gravado no Instagram do Casarão. Você pode compartilhar com as pessoas. Amém, gente? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir para que o Senhor nos ensine a contar os dias sobre a terra, para adquirir um coração sábio. Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa vencer cada uma das fases, cada um dos ciclos, e entender que os frutos não vêm no dia seguinte, no ano seguinte, mas vêm, Senhor Jesus, com o passar dos anos, no 5º ano. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que nos abençoa com a paciência. Desenvolva em nós, Pai, a paciência, o fruto do Espírito. E em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a vida do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.